Opa, vou tentar explicar aqui rapidinho o uso da palavra que e o uso da palavra se, né? No caso, suas classificações. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, né? Porque é muita coisa para falar, né? E eu vou explicar, além de mostrar as classificações. Então é isso, né? Vamos lá. Primeira classificação. Substantivo. Tudo tem um quê de poesia. Por que ele é um substantivo? Porque aqui na frente tem um artigo, e sempre que na frente tem um artigo, não importa qual seja a palavra, essa palavra vai virar substantivo. Como assim? O amar é forte. Esse o faz o amar não virar mais verbo, né? Tá vendo que ele não tá agindo como um verbo? Uma ação? Ele tá sim agindo como substantivo, um conceito, entendeu? E a mesma coisa que acontece aqui. Tudo tem um quê de poesia. E lembre-se que sempre quando o que é substantivo, ele tem esse pontinho aqui. Como eu disse, morfologicamente ele é substantivo. Sintaticamente, você precisa analisar a sua função sintática na frase. Tudo, que eu não coloquei aqui, tem um quê de poesia. Tudo, sujeito, tem verbo, um quê, objeto, de poesia, blá blá blá. Que tá atuando aqui como o núcleo do objeto, entendeu? Então, nesse caso, nessa frase, ele vai ser núcleo do objeto. Deu pra entender? Você precisa analisar a função sintática dele. Caso 2, interjeição. Isso aqui é bem fácil de identificar. Sempre vai ter essas marcações aqui. As classes de marcação e interrogação. A interjeição é basicamente a transcrição da fala para a escrita, entendeu? Morfologicamente, ele vai ser uma interjeição. E sintaticamente, ele não vai ter função, entendeu? Ele não tem função sintática quando é uma interjeição. Advérbio. Aqui sim as coisas começam a ficar legais. Vamos ver aqui os exemplos. Que triste, que ruim, que bonito. Tá vendo que esse que aqui tá acompanhando um substantivo? Não, que substantivo? Tá acompanhando um adjetivo? Que triste, que ruim, que bonito. Então, se ele tá acompanhando um substantivo, de novo, se ele tá acompanhando um adjetivo, perdão, ele vai ser um advérbio. E, consequentemente, um adjunto de nominal. Meu Deus, eu tô mal, hein? Ele vai ser... Se ele estiver acompanhando um adjetivo, ele vai ser um advérbio e um adjunto adverbial. Por quê? Ele tá falando tão triste, tão ruim, tão bonito. Ele pode ser claramente substituído por quão ou tão, entendeu? Se essa substituição ocorrer e não houver perda de sentido, ele vai ser um advérbio morfologicamente e adjunto adverbial sintaticamente. Tá vendo? Ele acompanha um adjetivo diferente do pronome definido. Que tristeza, que carro, que mulher. Esse que tá acompanhando um substantivo. Tá vendo? Não é mais um adjetivo. Então, se tá acompanhando um substantivo, ele é um pronome. Entendeu? Não especifica, e ele é um pronome definido porque ele não especifica qual tristeza. Pode ser trocado por quão. Ele pode ser trocado por qual tristeza, qual carro, qual mulher, entendeu? Ou quanta tristeza, quanto carro, quanta mulher, entendeu? E se ele não está especificando, ele é indefinido, por isso que ele é pronome definido. Você só precisa gravar que o primeiro caso, que é o advérbio, tá ligado a um adjetivo, e o segundo caso, que é um pronome definido, tá ligado a um substantivo, entendeu? Morfologicamente ele vai ser pronome definido, porque tá ali acompanhando um substantivo, como eu disse, e sintaticamente ele vai ser um adjunto de nominal, porque todo pronome é adjunto de nominal. Pelo menos a grande maioria deles. Vamos lá. Pronome relativo. Ele... Aqui que vai contradizer o que eu disse. Ele retoma o que foi dito antes. Essa é a função do pronome relativo, entendeu? Todos esses que estão atravancando-me morrerão. Está retomando esses. Esses estão atravancando-me, entendeu? Eles têm a função de
a função morfológica de pronome relativo. Como a gente pode ver isso? A gente pode trocar esse que por o qual. Todos esses, os quais estão atravocando-me, morrerão. Aquela é a casa a qual aluguei. Se a gente pode trocar por o qual, cujo, sem perder o sentido, significa que esse aqui é pronome relativo, entendeu? Grave isso. Morfologicamente encontramos pronome relativo, mas agora sintaticamente. Sintaticamente a gente precisa dar uma volta um pouquinho maior. A gente precisa ver o que esse pronome relativo está substituindo. Nesse caso, todos esses que estão atravocando-me morrerão. Ele está substituindo esses. Esses estão atravocando-me, como eu disse aqui. E a gente precisa colocar esse termo. A gente precisa ver o que está substituindo. A gente viu aqui. A gente precisa colocar esse termo na outra oração, que eu já fiz aqui, ó. Esses estão atravancando-me. O pronome relativo inicia uma outra oração. Oração subordinada adjetiva, entendeu? Você não precisa saber disso. Você só precisa saber que tem duas orações aqui. Você precisa pegar a segunda e colocar o termo que ele está substituindo, entendeu? Falei muito alto. Falei muito rápido, né? Mas é basicamente isso. Você coloca o termo que o pronome relativo, que é o que está substituindo, e a gente vê qual a sua função sintática nessa nova oração. Esses estão atravancando-me. Esses, nessa oração aqui, é sujeito. Então, se esses é sujeito aqui, então esse aqui também é sujeito, entendeu? Beleza. Essa é a sua função sintática. Vamos analisar essa segunda aqui. Aquela é a casa que aluguei. Ele está substituindo casa, entendeu? Ele está retomando casa. Aquela é a casa a qual aluguei. Aí, a segunda oração fica... Como a gente faz a segunda oração? A gente tira o quê? A gente tira o quê? E a gente vê como é que faria sentido. A gente tira o quê e tenta colocar esse termo que ele estava remetendo. Aluguei a casa. Entendeu? Não faria sentido. A casa que aluguei. Aí a gente não tá tirando o quê, né? Aluguei a casa. Eu, tá omisso aqui, aluguei verbo, a casa, objeto direto. Então esse aqui vai ser objeto direto também. É assim que a gente vê a classificação sintática. Isso é bem importante. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido, mas esse vídeo vai ficar longo mesmo, não tem muito como fugir disso. Pronome interrogativo. Tudo que você não estiver entendendo, vocês podem falar pra mim depois. Pronome interrogativo substantivo. Os pronomes interrogativos são divididos em dois. Pronome interrogativo substantivo, pronome interrogativo adjetivo. Tem diferença entre eles, olha só. Que houve? Que aconteceu? Que você fez? Isso aqui falado é o que houve, o que aconteceu, o que você fez. Só que isso está errado gramaticalmente. Ele está substituindo um substantivo aqui. Entendeu? Tá vendo que aqui não há substantivo? Que houve? Que houve? Houve um verbo. O que aconteceu? Aconteceu também é um verbo. Que você fez? E não está especificando o que fez, o que foi feito, né? Não existe um substantivo aqui. Porque ele está realizando a função de substantivo, entendeu? Então, se não existe o substantivo, se ele está ligado diretamente ao verbo, simplesmente seco, vai ser pronome interrogativo substantivo. E não vai ter função sintática. Você pode não estar entendendo, você vai entender agora. Vamos ver o pronome interrogativo adjetivo. Que livro é esse? Que provas você fez? Que carro você quer? Tá vendo que o substantivo aqui tá muito bem marcado? Não é igual a que houve, que aconteceu. Que livro? Ele tá especificando, ele tá acompanhando um substantivo, entendeu? O que não está acontecendo aqui. Esse que, mesmo que exista esse substantivo aqui, você... No caso, isso aqui é um pronome, mas foda-se. Ele não tá acompanhando você, ele não tá acompanhando porra nenhuma. Mas aqui tá. Que livro é esse? Que provas você fez? Que carro você quer? Entendeu? Por isso que aqui é um pronome interrogativo adjetivo, porque ele não pode mais ser substantivo, porque ele já tem um substantivo. Então ele vai virar um adjetivo. E se ele é um adjetivo, se é um pronome interrogativo adjetivo, perdão, ele é um adjunto de nominal. Esse aqui não tem função sintática, esse aqui tem. Entendeu? Deu pra entender a diferença? Que um não tem substantivo e o outro tem. E esse aqui tá especificando substantivo, esse aqui não, tá fazendo o seu papel. Os dois vão ser pronomes interrogativos, porque é uma frase interrogativa. Deu pra entender bem, deu pra marcar bem. Vamos lá.
Conjunções. A parte bem difícil. Essa é uma parte bem difícil. São divididos em 3. E nenhuma delas tem funções sintáticas. Então nenhuma das 3 vai ter função sintática. Nenhuma conjunção tem função sintática. Isso é um problema a menos. Só tem função morfológica. Primeiro caso. Conjunção integrante. Isso aqui é mais fácil. Ontem disse que te amava, porém não acredito mais que seja verdade. Ontem disse isso, porém não acredito mais nisso. Sempre que esse que pode ser trocado por isso, ele é uma conjunção integrante. Bem simples, né? Bem básico. Sempre que pode ser trocado por isso, ele é uma conjunção integrante. Ele está iniciando uma oração subordinada substantiva. Você não precisa saber disso, mas isso aqui é legal. É legal ter isso em mente, se você sabe bem o que está acontecendo, né? O que você precisa gravar é que sempre que esse que pode ser trocado por isso, ele é uma conjunção integrante. Não tem função sintática, como eu falei. Agora, quando o que passa a ideia de explicação, fui embora, que estava tarde. Fui embora porque estava tarde. Vai dormir porque amanhã tem prova. Vai dormir que amanhã tem prova. Sempre que ele passa essa ideia de explicação, ele vai ser uma conjunção coordenativa, entendeu? Só grava isso. Morfologicamente, ele é uma conjunção coordenativa e não tem função sintática. Agora, tem um uso raro da conjunção coordenativa, né? Que caiu no exercício da Alessandra e provavelmente vai cair na prova. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Conjunção coordenativa também aparece como faz que faz, trabalha que trabalha, ama que ama, entendeu? E por incrível que pareça, ele não tá reaçando. Ele tá tendo o papel de conjunção coordenativa mesmo. Porque ele pode ser trocado por e. Faz e faz, trabalha e trabalha, ama e ama. E é uma conjunção coordenativa. Então ele tá realizando o papel de uma conjunção coordenativa, entendeu? Só grava isso. Vamos aqui, pra mais difícil de todas. Essa aqui pode te causar uma confusão tremenda, mas eu vou tentar deixar básico. Essa aqui, conjunção subordinativa, tangencia uma matéria que ela não deu ainda, que é a oração subordinada adverbial. Elas são as que iniciam as orações subordinadas adverbiais. Então, a Alessandra falou pra gente identificar se a conjunção subordinativa. A gente vê se esse que pode ser trocado por isso. Se não der, a gente vê se ele tem valor explicativo. Se não ter valor explicativo, então é a conjunção subordinativa. Vamos ver aqui. Ele estava tão cansado que dormiu cedo. Ele estava tão cansado isso não faz o menor sentido. Ele estava tão cansado pois dormiu cedo. Não faz sentido também. Fale baixo para isso. Fale baixo para pois. Também não faz sentido. Pode até fazer sentido. Pode até fazer sentido semanticamente. A ideia pode até fazer sentido, mas só que morfologicamente, sintaticamente não faz. Ele é mais alto que eu. Ele é mais alto isso. Ele é mais alto pois. Tá vendo que não tá podendo ser trocado por isso? Então é conjunção subordinativa. Entendeu? O que são conjunções subordinativas? Isso você não precisa saber, mas só que é legal para você, se você tiver muito em dúvida. São aquelas que têm ideia de causa, ideia de consecução, ideia de finalidade e ideia de comparação. Elas iniciam as orações subordinadas adverbiais, é aquela outra matéria que ela vai dar. Entendeu? Então, aqui seria, eles estão tão cansados que dormiu cedo. Essa aqui é a consequência. Ele está tão cansado que dormiu cedo. Entendeu? Então, vai ser uma conjunção subordinativa, porque tem essa ideia, entendeu? Mas é só pra você saber. É mais fácil você gravar por isso aqui. Entendeu? Pelo menos foi isso que ela disse. Agora, quase terminando. Partícula de realce. Essa aqui é relativamente fácil de entender. As moscas é que são felizes. As moscas são felizes. Se a gente tirar esse é que, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Esse aqui só tá realçando o que é falado. As moscas é que são felizes.
Só está aqui, ó, realçando o que é falado. Esse que é totalmente desnecessário. Eu é que fiz o trabalho. Eu fiz o trabalho. Tá vendo que não tem mudança nenhuma na composição da frase? Essa aqui só tá realçando. As partículas de realças não têm função sintática. E morfologicamente são partículas de realça, como eu disse. Deixa eu ver aqui. Quase que fui expulso. Quase fui expulso. Bem que você me disse. Bem você me disse. Por que parece estar certo. Eles podem ser retirados sem alteração e não tem função sintática. Por isso que eles são partículas de realce. Agora o último caso. Preposição. Basicamente quando pode ser trocado por de. Voar à vontade, não ter de estudar. É isso. É isso. Acabou. Sempre usadas com ter ou haver. Não haver de estudar, não ter de estudar. Entendeu? Morfologicamente vai ser preposição e não tem função sintática. Vamos para a segunda parte. Vamos lá. Classificação da palavra ser. O Joaquim falou que essa era até mais fácil do que aqui, mas só que eu não acredito nele. Eu acho que é até o contrário. Mas vamos lá. Primeiro tipo de ocorrência da palavra ser. Antes de amanhecer, descobrir se há quem roubou. Primeiramente, eu vou dar logo de cara o passo a passo do que a gente precisa fazer sempre que a gente vê ser. A gente vai ter que fazer isso sempre quando a gente quiser classificar a palavra ser. Primeiramente, a gente analisa se há ideia reflexiva ou recíproca. Descobrir se há. Esse ser não está tendo ideia reflexiva ou recíproca nenhuma. Então, a gente vê a transitividade do verbo. Descobrir. Descobrir algo. Descobrir alguém. Verbo transitivo direto. Se for verbo transitivo direto, se tiver de, se for direto, ele vai ser voz passiva. Você não precisa saber disso. Você só precisa saber que se não houver ideia reflexiva ou recíproca, você analisa a transitividade e a gente vê se é verbo transitivo direto, indireto. Não, verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto. Ou se é verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e verbo de ligação, entendeu? Nesse caso, é esse aqui, ó. Se for verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto, a transitividade do verbo que o C tá ligado, então morfologicamente ele vai ser um pronome apassivador e não vai ter função sintática, entendeu? Dá pra ver que os dois são sem sujeitos. Ele existe aqui para retirar o sujeito. Por isso, pronome apassivador é o que a gente usa muito em redação Enem. A gente vai ver aqui nesse segundo exemplo, que vai cair nesse aqui. Olha só. Vive-se em um estado precário. A gente analisa se tem ideia reflexiva recíproca. Não tem. Vive-se. Eu não vivo para mim mesmo. Então, a gente vê a transitividade do verbo, entendeu? Isso aqui, vive. Quem vive, vive. Não precisa de complemento. Então, é verbo intransitivo. Cai nesse caso aqui. Se for verbo transitivo, se for verbo transitivo indireto ou verbo de ligação, vai ser voz ativa. Então, morfologicamente, vai ser um pronome oblíquo e sintaticamente vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Tá vendo que o sujeito não tá determinado? Quem vive? Sei lá. Vive-se. Simplesmente vive-se. Entendeu? E morfologicamente vai ser um pronome oblíquo. Você só precisa gravar isso. Esse passo a passo, entendeu? É a mesma coisa que precisa-se de funcionários. A gente vai ver a transitividade desse verbo. Já tá aqui, ó. Verbo transitivo indireto. Então vai ser pronome oblíquo e índice de indeterminação do sujeito. É bem simples, na verdade. Agora a gente vai ver se houver
ideia reflexiva ou recíproca? Vamos ver aqui. Espero que não se preocupe pelo que aconteceu e um dia finalmente se perdoem. Não se culpe, perdão. Não se culpe pelo que aconteceu e finalmente um dia se perdoem. Entendeu? Vamos analisar esse primeiro C. Não se culpe. É uma ação feita sobre si mesmo. A coisa mais importante para fazer pra gente identificar se é recíproca ou não, se é reflexiva ou não, é trocar por a si mesmo. Não culpe a si mesmo. Se essa frase faz sentido, então quer dizer que é recíproca, entendeu? E se é recíproca, desculpa, quer dizer que é reflexiva. Recíproca é quando tem duas pessoas. Quando uma ação acontece com duas pessoas. Por exemplo, eles se abraçaram. Eles abraçaram eles mesmos, entendeu? Agora, quando uma pessoa João se cortou. Então é reflexiva. A outra é recíproca, entendeu? Beleza. Agora, não se culpe. Não culpe a si mesmo. Se pode ser trocado para si mesmo, então é reflexiva. Se for reflexiva, vai ser um pronome reflexivo. Difícil? Não é difícil. Não é difícil. Sinteticamente vai ser um objeto direto. Como eu disse aqui, pode ser substituído por a si mesmo. João culpou a si mesmo. A substituição a si mesmo é muito importante. É muito importante você lembrar que para ser pronome reflexivo, sempre precisa poder ser substituído por a si mesmo. Porque senão você vai desconfiar bastante. Não, senão você vai errar bastante nos outros casos que eu vou mostrar. E pronome recíproca é se perdoem. Estão perdoando os dois, entendeu? Duas pessoas fazem ações sobre elas mesmas, entendeu? Então é pronome recíproco. Se é pronome recíproco, a função sintática é objeto indireto. Entendeu? Perfeito? Tô falando isso porque, olha só. João se cortou. João cortou a si mesmo. Tá certo, pronome reflexivo. Agora, João se arrependeu. João arrependeu de si mesmo. João arrependeu si mesmo. Entendeu? Isso não faz sentido. E eu facilmente marcaria isso aqui como reflexivo, porque ele tá se arrependendo, né? Aí parece muito que é. Não se preocupe. E se preocupe também parece que ele tá preocupando. Ele tá preocupando. Essa ação tá caindo sobre ele, por isso que é um pronome reflexivo, mas não é, porque não pode ser trocado por a si mesmo. Não preocupe a si mesmo. Isso não faz sentido. Não é ele que tá se preocupando. Uma situação, alguém tá preocupando ele, entendeu? Beleza, vamos ver aqui esse quarto caso. Esse quarto caso aqui é puta que pariu, bem difícil, mas só que é bem raro também. Olha só. As pessoas deixam-se convencer. As pessoas deixam-se convencer. Beleza. É a mesma coisa que permitem serem convencidas, entendeu? Elas não estão realizando a ação sobre si mesmas, entendeu? Deixa convencer a si mesmas. Faz sentido? Faz, mas só que não é essa a ideia. Olha só que interessante. Calma, segura isso. Na definição que a Alessandra deu, morfologicamente, isso aqui é pronome oblíquo. E sintaticamente é sujeito definitivo. As pessoas deixam-se convencer. Olha só o porquê disso. Vi João correr. Esse é o verbo. O sujeito tá omitido aqui. Eu, o verbo vi João correr. Mas agora, quem tá correndo? Quem tá correndo? João. Então, ele tá sendo o sujeito dessa ação. Ele é o sujeito do infinitivo. Sempre que tiver um infinitivo aqui, né? Essa situação só pode acontecer com o infinitivo. Aqui, ó. A professora mandou os alunos estudar. Por incrível que pareça, está certo. Sujeito, verbo, adjunto nominal, alunos, estudar. Quem está estudando? Os alunos. Então ele é o sujeito de infinitivo. É confuso, eu sei. Mas grave que se tiver um verbo no infinitivo aqui e um C, então provavelmente vai ser sujeito de infinitivo. Olha só. É aquilo que eu falei. As pessoas deixam convencer a si mesmas. Isso faz sentido. Por isso que é meio que uma disputa dentro da língua portuguesa para classificar esse C como pronome recíproco ou
é sujeito de infinitivo. É meio maluquice, mas foda-se. Isso aqui quase não cai. Agora esse 5 aqui é muito importante, é mais importante do C. Do estudo da palavra ser. Alguns verbos têm que ter pronome. Esses são os verbos pronominais. Por exemplo, arrepender-se, queixar-se, orgulhar-se. Ele arrependeu. Isso não faz sentido. Ele precisa do ser. Ele precisa dessa parte. Isso aqui é uma parte integrante, entendeu? Tá integrando esse verbo. Por isso que esse ser, quando o verbo precisa dele, quando ele tá integrando o verbo, quando o verbo não existe sem ele, é uma parte integrante do verbo. Cadê aqui? Morfologicamente, eles são uma parte integrante do parte integrante. E sintaticamente, eles não têm função sintática. Porque eles estão dentro do verbo, entendeu? Agora, tem alguns verbos, como lembrar, recordar, esquecer, que podem ou não ter o ser. Lembrar-se, recordar-se, esquecer-se. Mas quando tiver o ser, ele vai ser necessariamente parte integrante. Entendeu? Deu pra entender? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, esses verbos viram indiretos quando tem o ser. Arrepender-se, queixar-se. São sempre indiretos. Beleza? Isso aqui é uma parte muito importante. Por exemplo, ele lembrou-se que tem simulado amanhã. Esse ser não está sendo recíproco, ele não está lembrando a si mesmo, entendeu? Ele está sendo uma parte integrante desse verbo. Ou ele queixou-se da Bernadette. Esse ser também é uma parte integrante do verbo, entendeu? Deu para entender basicamente com esses exemplos? É meio complicado, mas isso aí, é isso que a gente tem hoje. Qualquer dúvida eu tô aqui. Agora, partícula de realce, de novo, mesma classificação daquele o quê? Já se foram as minhas chances de conseguir um amor. Isso é verdade. Olha só, esse ser é inútil, ele pode ser retirado. Já foram as minhas chances de conseguir um amor, entendeu? Isso aqui só tá realçando, entendeu? Só tá realçando essa ideia. E lembrar que partícula de realce é a mesma coisa que palavra expletiva. Se você colocar essa definição, as duas vão estar certas, entendeu? Isso só tá realçando, por isso que é uma partícula de realce. Partícula de realce, morfologicamente partícula de realce, e sintaticamente não tem função sintática. Agora, isso aqui é mais fácil de tudo. Aquele C. Substantivo. Mesma coisa que eu expliquei. Um C. Substantivo, tá vendo? Porque ele tá virando conceito. Ele não tá sendo um... Aqui, ó. Essa frase é: ele errou aquele C na prova. Esse C aqui não está sendo usado como nenhuma das outras formas, entendeu? Não tá remetendo a ninguém, não tá sendo uma parte integrante, não tá sendo porra nenhuma. Ele tá sendo um conceito independente, entendeu? Por isso que não é substantivo. É bem fácil de identificar e vai ficar bem marcado. Agora, deixa eu ver aqui o que é essa aqui. Tá, último caso. Aqui tem... conjunção, né? Sei como conjunção, agora que eu entendi. Aqui, ó. Deveria ter descoberto, em outro momento, se poderia levar a mala. Se isso fosse certo. Ter descoberto... Deveria ter descoberto, se poderia. Deveria ter descoberto isso. Se pode ser trocado por isso, que ou se, eles vão ser conjunção integrante. É bem simples. Conjunção integrante não tem função sintática. Agora, se isso fosse verdade. Caso isso fosse verdade. Caso você me amasse, a gente poderia ser feliz. Entendeu? Esse caso vai ser uma conjunção subordinativa. Condicional. Mas só que a gente não precisa dessa classificação porque ela não deu. Caso ela me amasse, se eu te conhecesse antes, entendeu? Vai ter essa função de conjunção coordenativa, morfologicamente e esteticamente não tem função.